Diga. O que eu mostrei tipo, vários desses testes, assim, né? Teste da raiz, teste da razão. Pode usar qualquer um ou é mais específico? Qualquer um. Funcionou, você pode usar. Mas tem alguma situação que algum desses não vai funcionar? Hã? Tem alguma situação que algum desses não vai funcionar, ou que é melhor usar outro? Pode só escolher. Tem pessoa de outro que dá um Rapaz, olha, você resolvendo, tá? É resolvendo. Você, como é que, o que é não funcionar? O que é não funcionar? O que é, vou dizer, o que é não funcionar? O que é o teste não funcionar? Você bem, se você calculou, é você não conseguir calcular o limite. Você não conseguir calcular o limite, se não existir o limite, o teste não funciona. Ou então, se o limite é 1. Se o limite é 1, o teste não funciona, o teste é inconclusivo. Nós vamos ver. Tá? Nós vamos ver. Agora, em vez de apagar o enunciado, vamos fazer um outro exemplo. Tá? Então, o não funcionar aqui é você calcular o limite e o limite dá 1. É um exemplo que não funciona, tá? Porque se o limite dá 1, você não pode concluir nada. Ou então, não tem o limite. Se não tem um limite, você também não pode concluir nada. Tá certo? Usando aqui. Somatória. Somatória. Ó, sério. Somatória de n igual a 2 a mais infinito de n sobre log de n elevado a n. Tá? Tá? Claro que tem que ser de n igual a 2, né? Não pode ser, não posso fazer n igual a 1 aí. Tá? Fiz o logaritmo natural de 1. Essa série converge? Vamos ver. Vejamos se essa série converge. Então, primeiro, vamos ver aqui, ó. Então, aplicar o teste da razão. Para aplicar o teste da razão, eu tenho que calcular o quê? Limite com n tendendo a mais infinito. De quê? Da raiz enésima do módulo desses termos. De novo, todos esses termos são positivos. Tá? Todos esses termos são positivos. Ó, eu botei aqui, olha para cá, ó, só uma observação, tá? Com relação a termo positivo. Eu botei aqui essa série que ela converge absolutamente, mas aqui é desnecessário. Por que é desnecessário? Porque se ela converge, claro que ela converge absolutamente, porque todos os termos são positivos. Se eu aplicar o módulo, é a mesma série. Entendido? Então, uma série de termos positivos ou não negativos, se ela converge absolutamente. Ok? Isso bem claro. Então, aqui fica o limite de quê? Fica n sobre quem? Logaritmo natural de n elevado a quê? Elevado a n. Então, isso aqui é quanto? É o limite com n tendendo a mais infinito de quê? De n sobre logaritmo natural de n. E eu vou colocar uma interrogação, porque vou ver quem é esse limite. Esse limite. Ora, esse limite sai pelo limite no infinito da função que gera essa sequência. Qual é a função que gera essa sequência? Então, é essa função aqui, ó. Essa sequência é gerada por essa função. Seja f, tá?
de 1 mais infinito em R, a função dada por f de x igual a quem? A x sobre quem? Sobre ln de x, qualquer que seja x maior do que 1. Vocês concordam? Ela está bem definida nesse domínio. Essa função gera essa sequência. Porque essa função está definida no intervalo 2 mais infinito. E quando eu pego f de 2, dá 2 sobre ln de 2. F de 3, dá 3 sobre... Ou seja, essa sequência é gerada pela função. O limite dessa função no infinito é o limite da sequência. Já vimos isso. Tá? Então, vamos ver o seguinte. Como... Agora vamos ver quem é o limite dessa função no infinito. Vamos ver quem é o limite dessa função no infinito. Então, o limite com x tendendo a mais no infinito de quê? Vou ter que dar x sobre o quê? Sobre ln de x. Vamos ver aqui. Quando eu olho para cá, eu estou diante de uma indeterminação. Porque quando o x tende a mais infinito, o numerador tende a mais infinito, o denominador mais infinito. Aí o que é que eu uso? L'Hopital. Então isso aqui é o limite com o x tendendo a mais infinito. Posso usar, né? Aí fica o quê? 1 dividido por quem? 1 sobre x, derivada de x. Ou seja, isso é o limite com x tendendo a mais infinito de x, que dá quanto? Mais infinito. Então, como esse limite é mais infinito, tem-se que, abusando da gramática, isso aqui é horrível, mas é para enfatizar, tem-se que o limite da sequência, vamos para a sequência, n sobre L de n, esse limite é quanto? Mais infinito. Ou seja, esse limite aqui é mais infinito. Se esse limite é mais infinito, a série diverge. Logo, ou isto diz que a série diverge. Então, logo, a série somatória de n igual a 2 a mais infinito de quê? De n sobre logaritmo natural de n. Isso aqui é elevado a n. Essa série, o que é que acontece? A série diverge. Diverge. Tá? Deixa eu passar um próximo exemplo. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Tá? Olha aqui, ó. Olha aqui esse exemplo aqui. Essa série aqui, ó. Essa série somatória de n igual a 1, n igual a 1 a mais infinito, somatória de n igual a 1 a mais infinito, de 1 mais 1 sobre n elevado a n. Nas notas está errado, eu coloquei nas notas n igual a 0, não pode ser n igual a 0, não pode ser n igual a 0, então depois eu corrijo aí, tá? Então na somatória de n igual a 1 mais infinito. Essa série, ela diverge. Sabe por quê? Ela diverge. Exatamente, diverge, pois o limite, tá bom? Com n tendendo a mais infinito de quem? De raiz.
tem nada de raiz. 1 mais 1 sobre n elevado a n, isso aqui é o quê? É o E, que é diferente de zero. E nós já sabemos que se o limite da sequência geradora de uma série não é zero, a série diverge. Pois se a série converge, o limite da sua sequência geradora é zero. Vai ter essa série. Aí, digamos que eu vá pelo teste da razão, eu tentei. Então, isso aqui, diverge, pois. E veja que, vamos aplicar o teste da razão. Tá certo? Limite com n tendendo. Vai ter que ser inconclusivo, ó. Né? Raiz enésima do módulo do termo. Mas o módulo do termo é o próprio termo. Então, fica 1 mais 1 sobre n. Diga. Isso aqui é o quê? É o limite, quanto? N tende a mais infinito de quê? De 1 mais 1 sobre n. Isso aqui dá quanto? Dá 1. Olha, o limite dá 1 e a série diverge. Vamos ver um caso em que o limite dá 1 e a série converge? Aí você vê que o teste é inconclusivo quando o limite é 1. Vamos pegar... vamos pegar 1 sobre N2, somatória, tá? Ó, essa série converge. Olha para cá. Eu já sei, tá? Pelo teste da integral indefinida, né? O primeiro teste apresentado aqui, tá? Que não que a somatória de 1 sobre N2, por exemplo, n variando de 1 a mais infinito, essa série, o que acontece com ela? Ela converge. Isso é um fato. Essa série converge. Agora vamos aplicar o teste da raiz aí. Silêncio. Vamos aplicar o teste da raiz. Tens limite de quê? Raiz enésima de 1 sobre N2, com n tendendo a mais infinito, limite de sequência, né? Isso aqui é o limite com n tendendo a mais infinito, tá? De quê? Tá? 1 sobre a raiz enésima de quem? De n ao quadrado. Não é isso? Né? 1 sobre a raiz enésima de n ao quadrado. Mas quem é isso? Bem, 1 sobre a raiz enésima de n ao quadrado. Então, isso aqui é o limite quando n tende a mais infinito, tá? Isso aqui é n elevado a quanto, hein? Menos 2 sobre n. Sobre n. Pronto. Vamos ver aqui quanto é que dá esse limite. Então, vou colocar uma interrogação, eu não sei. Mas como é que eu calculo? Mesmo jeito que aqui, ó. Essa sequência é gerada por uma função. Tá? Que função? Seja f, seja f. Diga. A gente não entendeu, ele é infinito, embaixo vai ficar mais infinito e vai cancelar com o ficar zero. Como? Quem foi que falou, Romildo? Aqui, ó. Então... Não, alguém falou. Não, claro que não, cara. Que é isso? É n. A base vai a mais infinito, a base vai a infinito e o expoente vai a quê? Isso é uma indeterminação. Infinito elevado a zero é uma indeterminação. Não é uma conta aritmética, é uma indeterminação. Isso aparece no contexto de limite. Isso é indeterminação no contexto de limite. Então, seja f, a função
a função dada por, vou até botar de preto aqui, qual é a função que gera? Qual é? F de x igual a quê? A x elevado a quem? A menos 2 sobre x. Né? X elevado a menos 2 sobre x. Não é essa função que gera essas equações? Por exemplo, para todo x positivo. Tá bom? Isso para todo x. Isso aqui não está definido para todo x positivo? Não está? Mas isso aqui é o quê? Você já sabe. É a exponencial de quem? De menos 2 sobre x vezes o quê? Logaritmo natural de x. É ou não é? É a exponencial de 2 sobre x. Temos, veja que, quem é o limite disso aqui? De menos 2 sobre x multiplicado pelo logaritmo natural de x, quando x tende a mais infinito. E para isso, eu vou escrever dessa forma. Eu vou escrever da forma menos 2 logaritmo natural de x sobre x. Isso aqui é o quê? Uma indeterminação, porque dá infinito sobre infinito. Aí eu aplico o quê? L'Hopital. Então fica o limite com o x tendendo a mais infinito de quem? De menos o quê? Fica 2 sobre x sobre 1. Ou seja, fica o limite com o x tendendo a mais infinito de quem? De menos 2 sobre x. Quanto é que dá esse limite? Dá zero. Esse limite dá zero. Veja, o expoente dá zero. O expoente tem limite zero. Daí, tá? O expoente tem limite zero. Então, vamos para cá. Tá? Ó, presta atenção aí, rapaz. Se liga. Assim, por composição, os teoremas, tá? Então, a conclusão, ó, olha aqui, ó. Limite disso aqui é zero. Então, conclusão, assim, o limite com x tendendo a quê? A mais infinito de quem? De x elevado a menos 2 sobre x, de x elevado a menos 2 sobre x, que é o limite com x tendendo a mais infinito da exponencial de quem? De menos 2 logaritmo natural de x sobre x. O limite da exponencial é a exponencial de quem? Do limite. Que dá quanto? Que dá 1. Logo, a sequência gerada por essa função aqui, o limite com n tendendo a mais infinito, né? Da sequência, qual é a sequência? Qual é? É isso aqui, ó. É o limite da... Ei, presta atenção. É o limite disso aqui. O limite disso, que é o limite disso, tá certo? Entendido? Estou atrás do limite disso. Tá? Que já o limite disso aqui, né? Tá aqui, ó. Essa função gera a sequência. O limite da função com x tendendo a mais infinito é 1. Então, o limite da sequência gerada pela função com n tendendo a mais infinito, que é raiz enésima de 1 sobre n2, é 1. Ou seja, se você for atrás do teste da razão para esta série aqui, tá? O limite da raiz enésima de 1 sobre 2 é 1. E a série converge.
Então, o teste é um conclusivo. Ó. Nesse caso esse aqui, a série diverge, pelo teste da razão, o limite é 1. Aqui, a série converge, pelo teste da razão, o limite é 1. Então, o teste é inconclusivo quando R é igual a 1. O que vale é se o R é menor do que 1, R, né? O R não, desculpe, L, né? L. Tá? O limite é 1. Então, se o limite é maior do que 1, a série diverge. Se o limite é menor do que 1, a série converge absolutamente. Entendido? Pronto, encerra, começa a outra.